Uma outra investigação sobre o caso da BIM Paralela. Agora esse caso vai ser enviado para a primeira instância. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também arquivou as investigações no Supremo Tribunal Federal sobre esse caso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar com Pedro Moreira, então, lá em Brasília, que vai trazer em detalhes para a gente essa decisão do ministro, tanto com relação ao arquivamento, Pedro, e também porque agora as investigações continuam na primeira instância. Como vai se dar essa tramitação? Bom dia mais uma vez. Oi, Carol. Ótimo dia mais uma vez para você, ótima terça para quem está com a gente. Vamos lembrar, o caso que ficou conhecido como a BIM Paralela foi durante o governo de Jair Bolsonaro, o uso de um sistema eletrônico que tinha sido adquirido de uma empresa israelense para monitorar alvos políticos sem autorização judicial e sem que as operadoras de telefonia celular também tivessem conhecimento. O ministro Alexandre de Moraes mandou arquivar essa grande investigação, que tinha muitos alvos, muitos investigados no Supremo. Ele mandou arquivar a investigação no caso de alguns nomes. E aí, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi arquivada a investigação para o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e os ex-agentes Marcelo Araújo Bormevê e Giancarlo Gomes Rodrigues. Mas isso não significa que o arquivamento aconteceu porque o ministro entendeu que eles não tinham culpa. Pelo contrário, é porque durante o julgamento da trama golpista, esse caso da ABIN Paralela já serviu como prova e eles já foram condenados naqueles julgamentos distribuídos em vários núcleos que tinham relação com a tentativa de golpe de Estado depois da eleição de 2022. Então, a Procuradoria-Geral da República entendeu que se eles continuassem a ser investigados por esse mesmo caso, seria uma investigação dupla, um julgamento duplo por um mesmo fato. Então, por isso que neste caso, no caso do ex-presidente e desses outros ex-dirigentes, a investigação foi arquivada. No caso, desce para a primeira instância, Carol, outros alvos de investigação que não tinham direito a foro privilegiado. Essa investigação estava no Supremo por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também que era quem tinha foro privilegiado na época. E aí, com esse arquivamento para Jair Bolsonaro e esses outros integrantes, parte da investigação vai agora para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou seja, para a Justiça Federal, baseada aqui em Brasília. E aí, entre os investigados, Carol, está um dos filhos do ex-presidente, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, que era apontado pela Polícia Federal como integrante do chamado núcleo político dessa ABIN Paralela e também ligado à coordenação do chamado Gabinete do Ódio, que era um grupo instalado dentro do governo de Jair Bolsonaro com pessoas ocupando cargos comissionados e que atuariam, de acordo com a Polícia Federal, na divulgação de informações falsas, de fake news, de discursos de ódio na internet. Também houve arquivamento, Carol, nessa mesma investigação sobre a ABIN Paralela, no caso de vários investigados, e aí agora por falta de provas. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a Polícia Federal apresentou os fatos apenas de forma genérica, sem apresentar fatos, datas ou provas que sustentassem a abertura de um processo penal. Neste caso, estão arquivadas as investigações para vários integrantes atuais da ABIN, integrantes da cúpula atual. São eles: Luiz Carlos Nóbrega, chefe de gabinete, Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral, e José Fernando Chui, que é corregedor. Há também, esqueci de um, Lúcio de Andrade Vaz, coordenador de operações de busca. Esses estão na ABIN hoje, então não são mais investigados. E tem um ex-dirigente que também teve a investigação arquivada por falta de prova. É o ex-diretor-geral, deixa eu pegar o nome dele aqui, Alessandro Moretti. Ele, inclusive, era o número 2 da ABIN quando o ex-presidente Lula assumiu o atual mandato. E aí, em 2024, o ex-presidente o demitiu do cargo de diretor-geral adjunto. Bom, Carol, então a ABIN Paralela foi esse caso, né, que investigou várias lideranças políticas. A Polícia Federal apontou, por exemplo, que foram monitorados na época, a partir de 2019, ministros do Supremo, como os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, parlamentares, jornalistas e até servidores do IBAMA e da Receita Federal. Lembrando que esse caso foi alvo do julgamento, né, da trama golpista e serviu também como embasamento para a condenação de vários ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Carol.
Obrigada, Pedro. Esclarecendo então para a gente agora como fica a tramitação dessas investigações, desse caso da ABIN Paralela. E tem informação chegando agora com o nosso analista de segurança, ele Jonas Maia. Depois do Ministério da Justiça determinar que policiais cedidos a órgãos públicos retornassem às corporações, agora o Ministério deve manter os agentes remanejados onde estão. O que está acontecendo, hein, Eli Jonas? Por que essa decisão agora do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Olha só, Carol, depois que houve esse anúncio de que esses delegados da Polícia Federal, policiais rodoviários federais e policiais penais foram convocados para retornar para suas instituições de origem, uma enxurrada de pedidos de reconsideração para essa determinação chegou ali no Ministério da Justiça, na esplanada dos ministérios. E aí, o que aconteceu? O Ministério da Justiça montou um grupo para analisar caso a caso, para saber se esses policiais cedidos precisavam mesmo estar nesses locais, esses postos onde eles estão atualmente ou não, num período de 30 dias. E esse período de 30 dias termina nesta semana, que é o período de reavaliação. E segundo os integrantes do Ministério da Justiça, com quem eu conversei ontem e hoje, a tendência é de que a maioria desses delegados policiais, penais e agentes rodoviários se mantenham onde estão. Não ali levando em consideração toda essa determinação que saiu primeiramente, importante lembrar, do Palácio do Planalto, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em março deste ano. Mas isso por quê? Por que essa reavaliação após essa determinação de convocação? Porque há cargos estratégicos que são de policiais federais, como secretários de segurança pública de alguns estados do Brasil, secretários executivos, que são o 02, de algumas pastas ao redor do Brasil. Também há policiais como o presidente do COAF, que é um delegado de Polícia Federal. Há delegados de Polícia Federal em gabinetes do Supremo Tribunal Federal cedidos, como no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no gabinete do ministro André Mendonça, tocando as investigações do caso Master e do caso INSS, STJ, STF, TRF1, AGU, DPU, são vários órgãos que têm alguns policiais federais ali trabalhando na questão de investigação e inteligência. Ao todo, são 52 policiais cedidos, inclusive. Esse número é considerado baixo para a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que entendeu que não há motivo para eles voltarem para os órgãos, já que há uma necessidade deles nesses outros órgãos a qual eles estão cedidos. Vamos relembrar como que começou tudo isso também. Durante um discurso em março deste ano, o presidente Lula disse que ia mandar o Ministério da Justiça convocar todo mundo de volta porque, abre aspas, alguns delegados estavam fingindo de trabalhar. Logo depois, claro, gerou uma reação em cadeia de todos os delegados policiais federais também que estão cedidos a esses órgãos em relação a essa fala do presidente Lula. Montou-se uma lista de todos que estavam fora da Polícia Federal e aí agora começou uma enxurrada de envio para que todos voltassem. Mas os pedidos de reconsideração agora estão sendo analisados e a tendência, segundo essas fontes do MJ, é que eles, de fato, continuem onde estão. Carol.